Para que ocorra a síntese proteica, a gente tem que pensar em dois processos aí acontecendo. O primeiro deles é a transcrição e o segundo é a tradução. O que significa cada um desses processos? Na transcrição, ocorre a síntese de uma molécula de RNA a partir da molécula de DNA. No caso aí, é uma molécula de RNA mensageiro, e é assim chamado porque contém a mensagem de um gene. O DNA, gente, contém as informações genéticas, mas ele não consegue executar o que ele detém de informação. A execução fica a cargo do RNA. Então, a informação presente na molécula de DNA precisa ser transferida para a molécula de RNA, no caso mensageiro, para que esse RNA mensageiro seja lida pelos ribossomos, que são as estruturas que realizam a síntese de proteínas. E por quê? E aí a gente tem um processo chamado de tradução, que é esse processo de leitura do RNA mensageiro para a formação de uma proteína específica. Tudo bem? Então, cada gene, no caso, na maioria das vezes, né? Cada gene vai designar a formação de uma proteína, e isso acontece através de transcrição, depois tradução. Isso é o que a gente chama de dogma central da biologia. O que é o dogma central da biologia? É o conceito que ilustra os mecanismos de transmissão e expressão da hereditariedade. Tudo bem? E olha aqui, síntese proteica. Síntese de proteínas com sequência de aminoácidos específicas que foi determinada por um gene. Ah, você lembra disso, né? A gente já falou que a proteína é formada por uma sequência de aminoácidos. Cada proteína vai ser composta por uma sequência de aminoácidos específicas. Quem determina essa sequência de aminoácidos é o gene. O gene, gente, ele está presente dentro da molécula de DNA. O DNA, ele é enorme, tá? Mas existem porções, sequências de nucleotídeos que designam aí uma proteína que tem que ser produzida, tá legal? E aí, se uma célula, vamos pensar, a minha célula do meu estômago precisa produzir pepsinogênio, que depois vai ser transformado em pepsina. Então, na célula do meu estômago, esse gene que determina a síntese da pepsina, ele tem que ser expresso, ele tem que estar ativo para ser transformado em RNA mensageiro, para depois ser produzida a proteína. Então, outro ponto. Todas as nossas células são idênticas. Elas são formadas a partir das divisões mitóticas de uma única célula ovo, que é o zigoto. Então, todas as células têm a mesma informação genética. O que faz a célula do fibroblasto produzir colágeno e a do meu estômago produzir pepsinogênio? Quais genes estão expressos? Todos têm os mesmos genes, mas alguns estão expressos, outros estão silenciados, e isso vai diferindo de célula para célula, tá? Entenderam? Então, vamos aqui. Então, genes armazenam as instruções de cada característica de um indivíduo. Os genes, eles podem estar silenciados ou eles podem estar ativos. Bom, então a gente tem aqui o processo de síntese proteica. A partir do DNA é produzida uma molécula de RNA. Como chama esse processo? Transcrição. O que acontece no processo chamado de tradução? O RNA, aqui no caso mensageiro, ele é lido para que ocorra a síntese de uma proteína específica. Como que se dá a tradução, gente? Bom, primeiro, né, coloquei aqui um pouco de teoria, síntese de RNA a partir do DNA. O RNA é o intermediário para a execução das tarefas determinadas pelo DNA, já conversamos. Qual enzima realiza esse processo de transcrição? É a enzima polimerase. E a fita que vai servir de molde, bom, vou voltar aqui para mim. O DNA é uma dupla fita, o RNA é uma fita simples. Esse RNA que vai ser produzido, ele vai ser produzido com base em qual fita? Porque ele também é produzido por complementariedade de bases, é que depois ele se solta, tá bom? Meio que se solta aí entre aspas, né? Mas depois ele é liberado depois de sintetizado.
Qual fita serve de molde para a síntese do RNA, já que tem duas fitas de DNA? A fita molde é a 3' 5'. A fita de RNA que vai ser produzida por complementariedade no sentido contrário, que é o sentido da vida. No sentido 5', 3' é que o RNA vai ser polimerizado, que ele vai ser produzido. Olha aqui um processo para vocês de síntese de RNA. O que acontece? O DNA ele está ali, dupla fita, dupla hélice. Essa hélice, a hélice é desfeita, né? O DNA assume um trecho linear aí. A enzima abre, desfaz as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e aí começa a inserir nucleotídeos. Olha o crescimento, 5', 3', o sentido do crescimento. E aí vai acontecendo a formação de uma fita complementar, que será o RNA, e esse RNA vai ser utilizado lá na tradução. Bom, só um RNA é formado? Só um tipo de RNA? Não, são 3 tipos de RNAs que são formados: RNA mensageiro, RNA ribossômico e RNA transportador. O RNA ribossômico é utilizado para a formação de ribossomos. Lembra que ribossomos são formados por RNA ribossômico mais proteínas? É isso. O RNA transportador recebe esse nome porque ele é transportador de aminoácidos. A gente já vai ver isso. É ele que leva os aminoácidos que são requeridos pelo ribossomo para que ocorra a síntese de proteínas. Já o RNA mensageiro é o que tem, de fato, a informação para a síntese de uma proteína. Ele é mensageiro, assim chamado, porque é ele que vai ser lido no processo de tradução. Bom, o RNA foi formado, o RNA mensageiro foi formado, ele precisa ir para o citoplasma, porque a tradução, a síntese proteica, de fato, acontece no citoplasma, não acontece no núcleo. Como é que ele passa do núcleo para o citoplasma? Através dos complexos dipolo. E isso só acontece depois que acontece um processamento dessa molécula de RNA mensageiro. Porque esse RNA mensageiro ele foi produzido e ele é uma molécula imatura. Ele tem que passar por uma etapa em que ele se transforma em uma molécula madura. E essa etapa é chamada de splicing, tá? Nesse splicing ocorre remoção de introns, que são porções não codificantes, e união das porções codificantes, que são os exons. O RNA mensageiro, então, ele é composto só por porções codificantes, que unidas ali podem ser lidas para que a proteína seja sintetizada. Depois que ele está prontinho, maduro, um RNA mensageiro maduro, ele pode sair do núcleo para participar da tradução. E olha aqui, só rapidamente esse esquema para vocês, mostrando que essa daqui é a fita molde de DNA, utilizada para construção da molécula de RNA e mostrando a complementariedade de bases. Lembrando que no RNA não tem timina. Então, quando a gente tem uma adenina na fita molde, o que é inserido por complementariedade é a base uracila. Tradução: processo em que a mensagem do gene é transferida para a molécula de RNA mensageiro, é lida pelos ribossomos para que seja definida a sequência de aminoácidos da proteína. Olha aqui, gente, do DNA foi produzido o RNA, que agora será produzida a proteína. Quem participa do processo de tradução? Aminoácidos, ribossomos, RNA transportador, RNA mensageiro e enzimas. E esse processo acontece no citoplasma. Por que ele é chamado de tradução, gente? Porque a mensagem do RNA é diferente da mensagem que o ribossomo interpreta, tá? No RNA a gente tem no RNA mensageiro a gente tem uma sequência de nucleotídeos, um nucleotídeo ligadinho no outro. O ribossomo não vai ler cada nucleotídeo, ele vai ler uma trinca de nucleotídeos, o que é chamado de códon. Códon, trinca de nucleotídeos que o ribossomo lê.
E isso, gente, ocorre por quê? Porque cada trinca de nucleotídeos, cada códon, determina um aminoácido diferente. E aí a gente tem que lembrar da tabela do código genético. A tabela do código genético é aquela que mostra, que determina quais códons determinam quais aminoácidos. São 20 tipos de aminoácidos. E esses 20 tipos de aminoácidos são codificados, né, por códons diferentes. Às vezes, códons diferentes determinam o mesmo aminoácido, mas nunca um aminoácido a gente vai ter ele sendo codificado, um códon vai codificar aminoácidos diferentes. Olha aqui, códon determina, codifica o aminoácido que deve ser inserido na cadeia polipeptídica. Então, o ribossomo ele vai ler códons. E aí a gente tem essa tabela aqui do código genético. Nessa tabela a gente vê 64 combinações de nucleotídeos aí do RNA. 64 possibilidades de códons. Um deles é o códon de iniciação, que é o códon AUG, que determina o aminoácido metionina. Outros 3 códons são chamados de stop códons, ou códons de parada, que determinam a finalização da síntese proteica. Eles não determinam aminoácidos, hein? Enquanto o códon de iniciação, onde se inicia a tradução, determina o aminoácido metionina. Os outros 61 códons determinam outros aminoácidos. E vejam que enquanto a metionina é definida somente pelo códon AUG, olha aqui a treonina. 4 códons determinando a treonina. E isso mostra que o código genético, ele é universal. Esse mesmo código genético é utilizado para todos os seres vivos. O que determina a metionina no ser humano é o que determina a metionina lá na bactéria. Mas esse código genético, ele é redundante ou degenerado, porque códons diferentes determinam o mesmo aminoácido. Olha aqui, são 64 códons e 20 tipos de aminoácidos, ou seja, o código genético é universal e degenerado ou redundante. Iniciação, códon AUG, que determina a metionina, e existem esses 3 códons de parada, o AA, o AG, o GA. Como é que acontece a inserção de nucleotídeos para uma proteína que está crescendo, está sendo formada? Dessa forma aqui, gente. Vamos pensar que existe um ribossomo aqui, tá? Existe um ribossomo aqui. E esse ribossomo, ele vai lendo esse RNA mensageiro. Esse daqui é o RNA mensageiro. Conforme ele vai lendo os códons, ele vai determinando quais aminoácidos precisam ser trazidos. E quem traz é o RNA transportador. Esse RNA transportador, no caso, ele está transportando esse aminoácido aqui, ó, que é a treonina, tá? Como é que ele libera esse aminoácido para a cadeia polipeptídica que está crescendo? Porque existe uma região do RNA transportador que é chamada de anticódon. Ela se liga por complementariedade ao códon do RNA mensageiro. Havendo complementariedade, solta essa treonina para a cadeia polipeptídica que está crescendo aqui. A tradução, ela então tem início com o códon AUG, ela vai acontecendo por inserção de aminoácidos até que um stop códon é encontrado e a síntese proteica termina, a proteína ela é liberada e aí ela pode ser processada, utilizada para as mais variadas funções.